Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui nessa noite, podendo cultuar, muito bom, nesse primeiro dia desse último mês de 2024. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 38. Atos 5, 38. Hoje nós tivemos pela manhã aqui o nosso primeiro culto da Jubrac. Dá um glória a Deus aí. Foi uma bênção, nós estivemos aqui. E o Senhor, Ele falou fortemente conosco. Foi um tempo bem legal, bem interessante aqui. E eu gostaria de estar pedindo aí basicamente duas coisas para você. Ore pela Jubrac, porque nós estamos iniciando esse trabalho. O Jubrac é o grupo de jovens, né, da nossa igreja, e a gente vai iniciar esse trabalho e que nós possamos desenvolver cada dia mais e chegar à vontade de Deus, à plena vontade de Deus para esse grupo. Então que cheguem mais gente e aqueles que já estão, que eles possam se firmar cada dia mais na vontade de Deus. E a segunda coisa na verdade um convite. No sábado, no próximo sábado, dia 7, vai ter uma vigília da Jubrac regional lá em Tatuí. E é da Jubrac, mas assim, a gente estende o convite para todos. A Jubrac não tem opção de não ir, né? Ela já é certeza que vai, mas assim, se existir mais alguém que tenha vontade de ir, fala comigo, tá bom? A gente vai ir com a van da igreja, se não couber na van tem o carro e vai dar tudo certo, tá bom? Atos capítulo 5, versículo 38. É legal que hoje cedo eu pensei em falar pro pessoal que estava no culto aqui, que era eu que ia pregar, mas ia desmotivar eles, né? Aí eu deixei quieto, para que senão vai que eles não, já ouvi muito ele falar cedo, não quero ouvir mais não. Então, glória a Deus por isso, amém? Atos capítulo 5, versículo 38 diz assim: portanto, nesse caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor, Ele está falando conosco de diversas formas. E assim, quando vai chegando dezembro, a gente começa a fazer planos, né? A gente começa a pensar, a orar, a projetar as coisas para o ano seguinte. E isso é natural, isso é importante, isso é interessante. Mas, de alguma forma, existe uma crença muito errada, existe um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, que está sendo pregado aí, e algumas pessoas estão começando a acreditar, baseado no fato de que eu chego para Jesus, eu chego para o Senhor, e na minha oração eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Ô Senhor, eu não estou gostando disso aqui, então faz isso aqui também. Aí, do início ao fim da nossa oração, a gente começa em nós e termina em nós. A gente começa na nossa vontade e termina na nossa vontade. E muitas vezes nós não entendemos o porquê, de alguma forma, ficamos sem resposta. Porque, de alguma forma, aquilo que nós desejávamos não aconteceu. Aquilo que de alguma forma era a nossa vontade, e às vezes é até aos nossos olhos uma boa vontade, a gente se frustra porque não acontece da forma que eu gostaria que acontecesse. E o tema dessa mensagem aqui nessa noite que eu gostaria de falar para você é que para esse fim de ano aqui, eu não como meu pai diz, né? Não é, a gente começa a falar assim em dezembro, parece que o ano já acabou. Não, ainda tem milagres para esse ano ainda, amém? Mas assim,
Que a partir de agora, então, vamos declarar assim que é melhor. Que a partir de agora, você possa escolher a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Essa mensagem do início ao fim vai ser falando sobre isso. É isso que o Senhor colocou ao meu coração. E que essa seja uma verdade que possa ficar cravada em você. De alguma forma, nós começamos a acreditar que o que mais importa é aquilo que eu quero. Mas quando nós, podendo escolher as nossas vontades, nós decidimos escolher a vontade de Deus, aí tudo começa a ser colocado no lugar. Aquilo que estava em desordem começa a se organizar. Aquilo que estava doente começa a ser curado. Aquelas coisas que pareciam que seriam para a morte, na verdade se tornam testemunhos. Quando eu escolho a vontade de Deus. Na oração que Jesus nos ensina, lá em Mateus 6:9, se tiver um fundo aí para colocar, amém? O texto diz assim: vocês, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é Jesus quem está nos ensinando, é porque isso é muito importante. Se é Jesus ensinando sobre oração, é algo que a gente precisa dar uma atenção maior, amém? Só que de diversas coisas que a gente aprende na oração que Jesus ensina, a que eu quero focar é nesse fato do seja feita a sua vontade. Entenda que você conhece a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos, nós falamos na escola, nós sempre lemos, nós sempre falamos até decor. Mas nós percebemos que nessa oração que Jesus ensina, em algum momento é falado sobre o eu, sobre a minha necessidade. Em algum momento, Jesus mesmo ensinando, diz que nós precisamos orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa também é uma parte da oração, uma parte muito importante, inclusive, da oração. Porém, não é a mais importante. De alguma forma, parece que a gente estruturou a nossa forma de pensar. Eu vou para a igreja então, porque eu estou precisando daquela bênção lá. Eu começo a orar e a jejuar, porque eu preciso de algo assim, daí agora não tem jeito, agora eu queria ficar sem jejuar, até agora eu fiquei sem jejuar, mas como agora eu estou precisando, eu vou ter que jejuar, né? Não, eu estava de boa aqui, sem orar mesmo, tal, tudo certo, só que agora apertou o calo, aí eu preciso orar, quando na verdade, nós precisamos manter uma vida de adoração. E nessa vida de oração também, mas aqui eu quero estar falando mais do fato da oração, a gente percebe que quando Jesus ensina, primeiro, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Quantas vezes nós, e eu estou falando nós, é nós mesmo, eu não estou falando que você faz isso, eu estou falando que eu também faço. Quantas vezes eu me pego, eu percebo, que ou eu fiz uma oração repetitiva, que a gente ouve, a gente acostuma a orar, ou parece que eu fiz uma oração inteira, falando só daquilo que importa a mim, então, só aquela dificuldade, me ajuda nisso, me instrui nisso, quando na verdade nós estamos esquecendo muitas vezes de colocar primeiro o seja feita a sua vontade. Como nós queremos prosperar
Entenda que a vontade de Deus é que você seja próspero, amém? Você já tem essa certeza? É uma verdade que o Senhor fala para nós. Porém, como você quer ser próspero se a sua vontade está na frente da vontade de Deus? Porque o dízimo é o mesmo conceito, né, que Deus nos ensina. É primeiro aquilo que é dele. Não foi isso que o Ângelo falou? Primeiro, a primícia é do Senhor. E todo o restante é nosso. Assim também é na nossa oração. Essa também deve ser a nossa mentalidade no nosso momento com o Senhor. Entenda que na escala de prioridade o Senhor assim está muito acima de você. Então, se em algum momento a gente tiver que escolher, se em algum momento a gente tiver uma dúvida, não, mas será que eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha? Não tem nem o que pensar, não tem nem o que ficar tão em dúvida assim. A vontade do Senhor é aquela que precisa prevalecer na nossa vida. Hoje cedo, a gente estava comentando aqui sobre o último versículo do último capítulo de Mateus, que é uma promessa maravilhosa de Jesus, que é: eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso. Essa é uma promessa maravilhosa. Entenda que aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o mais forte, aquele que é o maior, aquele que é o dono de tudo, prometeu que estaria com você em todos os momentos. E assim, às vezes a gente fala isso e é verdade. Talvez alguém já te prometeu algo e não cumpriu. Talvez, aliás, muito provavelmente, você já confiou em alguém e essa pessoa em algum momento falhou. Talvez você colocou toda a sua expectativa na palavra de uma pessoa que você tinha certeza que estaria com você até o fim, e na verdade, no momento que você mais precisou, ela espanou. Agora, essa promessa não é feita por homem, não. Essa promessa não é feita por pessoas. Essa promessa é feita por Jesus. E tudo aquilo que Jesus falou sobre você é a verdade. Então, se Ele falou que está com você todos os dias, Ele está. Mas isso, eu falei isso hoje cedo, eles até já estão me achando repetitivo, mas eu preciso falar isso aqui porque está no meu coração. A partir do momento que a gente entende que o Senhor está conosco, existem duas coisas muito importantes que acontecem no nosso coração. Qual que é a primeira? A certeza de que nós não estamos sozinhos. A felicidade de entender que no momento, no ápice da minha vida, no momento mais feliz, na minha maior conquista, eu estou muito feliz, porque Deus está comigo. Foi Ele que me fez chegar até aqui. Mas no momento mais difícil da minha vida, no momento mais triste, quando eu me sinto na pior situação que eu já me encontrei, o que se torna a minha esperança? O fato de que Deus prometeu que estaria comigo e não me abandonaria. Ele está com você. E a primeira coisa que isso tem que gerar é a felicidade de saber que você não está sozinho. É a felicidade de saber que Ele está com você em todos os momentos. Mas a segunda coisa que acontece quando a gente tem essa certeza é uma responsabilidade. Porque se eu entendi que o Senhor
dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra, aquele que fala um haja e a terra que era sem forma e vazia começa a ser construída. Esse Deus decidiu estar comigo todos os dias. Então é uma felicidade imensa, mas também é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade porque eu já não faço qualquer coisa. Eu já não vou a qualquer lugar. Eu já não falo qualquer coisa. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu não vou a um lugar que Ele não quer que eu vá. Quando a gente tem essa certeza, a gente pode falar, como na oração de Moisés, lá em Êxodo 33:15. Se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Será que essa tem sido a nossa oração? Você tem, e tenha mesmo. Se você ainda não fez, deixar também que meu pai vai falar sobre isso aí, é algo que Deus direcionou, mas assim, pense nos seus sonhos e projetos para 2025, sim. Essa é uma vontade de Deus, que você sonhe, que você projete, que você se prepare. Mas que antes de colocar qualquer projeto, qualquer sonho como sua prioridade, comece dizendo: mas se o Senhor não for comigo, então eu não quero ir. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Porque é melhor esperar um pouquinho. É melhor não realizar a minha vontade na hora que eu quis ali esperar. E depois acontecer no tempo certo e na hora exata que o Senhor sabe. Do que eu tentar na minha força, na minha inteligência, na minha capacidade. E acabar morrendo por não conseguir suportar. Perceba que eu estava ministrando ontem, na nossa igreja ali em Tatuí. E eu estava ali baseado no texto que os discípulos estão no barco e no meio da tempestade Jesus está dormindo no barco. Só que se você vai lá no início do relato, a gente percebe que Jesus entrou no barco. E então os discípulos o seguem, entrando no barco também. E esse foi um detalhe que eu só percebi dessa vez. Eu nunca tinha percebido isso. Mas isso muda tudo. Porque se fosse algumas pessoas que decidiram por conta própria ir no meio do mar e se depararam com uma tempestade, aí você pensa que eles podem morrer, né? Se você pensa que eles, por vontade própria, simplesmente deu lá na cabeça: vamos pegar o barco aqui, vamos ir. E daí do nada apareceu uma tempestade. A probabilidade de eles morrerem era muito grande. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus entrou no barco e os discípulos entram junto com ele. Aí é totalmente diferente. Porque se Jesus, quem tinha feito eles entrar naquele barco, era Jesus que estava garantindo que eles chegariam ao outro lado. Eles chegariam ao destino. Se você faz as suas escolhas baseadas na sua vontade, se as decisões que você toma, você consulta você, aí depois você consulta a si mesmo, aí depois você olha no espelho e pergunta lá se é o certo a se fazer, aí é na sua força, é na sua capacidade. Agora, quando é Jesus quem está te direcionando, quando nós, seguindo a Jesus, começamos a tomar as atitudes que Ele quer que a gente tome, aí Ele também garante a bênção dEle, Ele garante a proteção dEle, Ele garante que nós vamos chegar ao nosso destino. Então, que assim como Moisés
você possa começar a incluir isso na sua oração. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não estiver comigo, eu prefiro não ir. Não, mas essa é uma vontade muito boa, Pedro. Não, é que esse projeto que eu tenho aqui nossa, é top, é perfeito. Se o Senhor não estiver nele, não vá. Se o Senhor não estiver como prioridade no seu ano, nas suas vontades, em tudo aquilo que você faz, aí você vai estar lutando sozinho. Aí você vai estar fazendo com a sua capacidade. E entenda que você pode ser forte, você pode ser inteligente, você pode ser capaz. E com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência, você consegue chegar a algum lugar, sim. Você consegue ter algum resultado, sim. Mas você fica na atmosfera do natural. Quando você usa simplesmente as suas forças, você consegue chegar a algum lugar, sim. Só que você fica na atmosfera do natural. Quando você permite que o Senhor seja o dono da sua vida, quando você escolhe a vontade de Deus para a sua vida, aí você sai da atmosfera do natural e vive o sobrenatural, o extraordinário. Aí daqui a pouco, as pessoas estão olhando e falam, mas como? Como que parece que estava tão tudo dando errado e do nada? Não, é porque nós colocamos o Senhor como prioridade. É porque nós paramos de olhar para as minhas vontades e começamos a declarar, seja feita a sua vontade. Que nós possamos ter isso como uma verdade nos nossos corações. Nós precisamos entender o que é sucesso. O que é sucesso para você? Eu sei que você quer ser bem-sucedido, todo mundo quer. Para alguns, ser bem-sucedido é ter dinheiro. Para outros, não. Para alguns, ser bem-sucedido é ser famoso. Não é exatamente o dinheiro, é ter a fama. Para outros, não é. Para alguns, é ter uma família. Para outros, não é. Mas o conceito de sucesso que o Senhor estabelece do início ao fim da Bíblia é que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Você entendeu até aqui? Uma menina foi levada como escrava. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Mateus 19, 21 diz, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que relação tem esses dois textos, né, que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que eu estava percebendo lendo esses dois textos
é que nós vemos no primeiro uma menina que foi levada como escrava, mas que quando vê a necessidade do seu senhor, consegue ainda assim falar do profeta de Deus, consegue falar do poder de Deus, mesmo em um lugar de escravidão. Ela não tinha motivação. Se coloca no lugar dessa menina. Eu não sei se eu sou muito ruim assim, mas eu não sei se eu estou no lugar dela, eu ia falar, não. Ele está me escravizando mesmo, ele queimou na brincadeira, né? Mas assim, é um pensamento, né? Que pode acontecer, por que eu vou me importar? Mas não. Ela mesmo sendo serva ali, ela decidiu falar, não, procura lá o profeta. E se você tiver um encontro com ele, você vai ser curado. E ele foi curado. Agora nós vemos um outro jovem, que era rico. A Bíblia descreve ele, ainda não tem o nome, mas a descrição dele é o jovem rico. Que quando chega até Jesus, assim, todo pimposo, ele chega todo chique, assim, ele chega dizendo o quanto ele era certinho, o quanto ele era o top. Só que daí, Jesus fala para ele aquilo que eu li, né? Se você quer ser perfeito, venda seus bens, dê tudo aos pobres e siga-me. E ele consegue sair triste, porque o coração dele estava onde? Nas riquezas. O sucesso dele era ter as terras, ter os bens, ter os dinheiros. É difícil te fazer escolher aqui, porque a situação é muito mais fácil do jovem rico. Eu imagino que se a gente fosse escolher, a gente preferiria ser o jovem rico do que a menina que estava sendo escrava. Porém, quem realmente teve sucesso, quem realmente agradou a Deus com a sua atitude, quem pôde receber um galardão no céu, aquele que tinha tudo aqui na terra, aquele que tinha bens, aquele que tinha riqueza, aquele que tinha tudo aquilo que as pessoas olhavam e falavam, uau, esse aí é bem sucedido, né? Enquanto aquela menina estava lá, sem nada. Mas ela pôde levar Jesus, ela pôde levar Deus, né, o profeta de Deus, mesmo naquela situação difícil. E eu posso te dizer que o Senhor se agradou dela e não se agradou do jovem rico. Então que com isso a gente possa entender e que essa seja uma comparação que fique na sua mente. O que você está buscando? A gente tem ainda dezembro, o Senhor ainda vai fazer coisas novas na sua vida em dezembro. Mas se a partir de agora, para os seus planos, para os seus projetos, para as suas vontades, começa a se perguntar qual está sendo a sua motivação. O que está te motivando aí? Se for simplesmente pela sua vontade, se for simplesmente para o seu desejo, para a sua vaidade, eu sinto te informar, mas é muito vazio. Eu não tenho certeza se foi o Joaquim que falou isso aqui no domingo passado, mas uma frase que eu ouvi aqui nesse púlpito, que é muito importante, que é: pior do que estar morto é viver uma vida que não faz sentido. E a nossa vida só vai fazer sentido quando nós podemos, de coração, com toda a nossa verdade e vontade,
possamos viver e escolher a vontade de Deus. Amém? Se coloque de pé. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração nesse momento. Eu gostaria que você se desligasse um pouco daquele que está do seu lado. Que você não se preocupasse com mais nada, além desse momento seu e Deus. E eu gostaria de que você falasse para Ele assim: Senhor, essa é a vontade de Deus. Entenda que não é o Pedro que está falando. Você não vai fazer essa oração porque o Pedro falou que é para fazer, não. É porque o Senhor está nos direcionando assim nessa noite, amém? Você entende isso, amém? Que você possa fazer nessa oração, agora, uma oração declarando que seja feita a sua vontade, Senhor. Que nos desejos do seu coração, que nas vontades, que nos projetos e nos sonhos que você tem, você possa colocar o Senhor como a prioridade. Amém? Faça essa oração. Meu Deus, muito obrigado por falar conosco aqui nessa noite, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. E o Senhor nos escolheu aqui nessa noite, ó Pai. Todos aqueles que ouviram essa mensagem foram chamados por Ti para algo novo da parte do Senhor. Nós cremos que a partir de agora, ó Pai, o Senhor será a prioridade nas nossas vidas, ó Pai. E dessa forma, a gente já não vai aonde a gente quer ir, a gente não vai fazer o que a gente quer fazer, a gente não vai falar o que a gente quer falar, não, Senhor. Nós vamos viver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver, ó Pai. Seja feita a sua vontade, ó Pai, nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, que tudo aquilo que está nascendo no nosso coração, venha primeiro do coração de Deus ao nosso, ó Pai. Que nós estejamos ouvindo a sua voz e sendo direcionados por Ti, ó Pai, para que em tudo aquilo que nós façamos, as mãos do Senhor estejam nos ajudando, ó Pai. Que as fortes mãos do Senhor estejam nos direcionando aos lugares que o Senhor quer que a gente vá. É o que essa igreja te pede e já te agradece em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.